nome é Edilberto. Esse vídeo aqui é para o mini curso sobre fundamentos das plataformas de sensoriamento inteligente, incentivado pela Virtus, CC e Embrapi, com capacitação do Centro de Competências Embrapi em hardware inteligente para a indústria. O nosso trabalho aqui é sobre o sensor de contagem peso elétrico, e o grupo é formado por mim, Edilberto, Eric Cândido, Igor Silva, Luiz Felipe Barros, Marcos Lambueno, Pedro Lucas Rodrigues. Esse aqui é o roteiro da nossa apresentação. Ele consiste em 6 tópicos: introdução, objetivos, abordagem teórica do sensor, aplicações, conclusão e as referências. Primeiramente, a introdução. A introdução, vou falar de um apanhado histórico do sensor piezoelétrico e do efeito piezoelétrico. Ele foi descoberto, né, pelos irmãos Curie, Pierre e Jacques. Só que só teve uma aplicação prática dele lá pela Primeira Guerra Mundial, pelo Paul Langevin, que ele foi também que é responsável também pelo transdutor de Langevin, que consiste em utilizar cristais piezoelétricos e uma chapa de metal. Entretanto, existe um problema para utilizar isso aí, que ele exige altas tensões, aí fica um pouco inviável. Devido a isso aí, passou a Primeira Guerra, né, e teve que ter novos estudos na área. E somente em 40 e 50 ali, pós Segunda Guerra Mundial, que veio o surgimento das cerâmicas piezoelétricas de titanato de bário pela União Soviética e Japão, e das cerâmicas piezoelétricas de titano zirconato de chumbo, que são as PZTs pelos Estados Unidos, que até hoje são muito utilizadas, que são as principais, essas PZTs. Tem várias aplicações que posteriormente serão abordadas aqui no nosso trabalho, assim como o funcionamento do sensor e do efeito piezoelétrico, que será abordado posteriormente. Entretanto, não tem somente esses PZTs, tá? Como está exposto aí no slide. Outros materiais também são muito utilizados para fins específicos, que é exatamente o PT, que é esse PT, e o PMN. São utilizados também para a criação dos sensores piezoelétricos. Geralmente são transdutores para a temperatura, mas são fins bem específicos. Olá, meu nome é Pedro Lucas e eu irei apresentar os principais objetivos de algumas aplicações e condições que indicam onde os sensores piezoelétricos devem ser utilizados. Bem, a decisão de usar sensores de força piezo depende de cada aplicação. E aqui estão listados os principais requisitos para a sua utilização. A primeira condição é quando há um espaço confinado para a instalação do sensor. Quando o espaço é restrito, a altura do sensor é um fator decisivo para a sua instalação. Nesse caso, a série CLP é perfeitamente adequada para esse tipo de aplicação, pois a altura do sensor varia de 3 a 5 mm, dependendo do anel de força. E devido à baixa altura, necessita-se que a força na superfície do sensor seja distribuída o mais uniformemente possível. A segunda condição é quando há estabilidade extrema de sobrecarga. Bem, uma das características em comum entre os sensores piezoelétricos é que eles possuem a mesma sensibilidade. Isso significa que o sinal de saída de um sensor de força com capacidade de 20 kN a uma dada força é igual ao sinal de saída de um sensor com capacidade de 700 kN, ou seja, não importa a capacidade de entrada do sensor, a sensibilidade será a mesma.
A terceira condição de aplicação é quando há temperaturas extremamente altas. Bem, quando há a necessidade de medir forças em altas temperaturas, os anéis de força da série CHW é a que mais se adequam para esse tipo de aplicação, pois a partir desses sensores é possível medir forças em temperaturas que variam de 100 até 300 graus Celsius com precisão. A quarta e última condição de aplicação é quando há dinâmicas elevadas. Bem, os sensores piezoelétricos têm deslocamentos muito pequenos e assim eles fornecem uma alta rigidez. Isso o torna uma escolha perfeita para o uso em aplicações dinâmicas, ou seja, as cadeias de medições piezoelétricas, em geral, são perfeitamente adequadas para as medições dinâmicas de pequenas forças. Bem, eu me chamo Luiz Felipe e após essa breve introdução que tivemos a respeito da temática e a apresentação dos objetivos, a gente vai abordar agora o tópico 3, denominado abordagem teórica do sensor. Inicialmente eu trago uma definição geral do que é um sensor. Nesse pequeno texto ele tenta sintetizar essa informação, onde diz o seguinte: os sensores são dispositivos usados para detectar ou sentir os diferentes tipos de quantidades físicas do ambiente. Ou seja, normalmente esses dispositivos eles detectam alguma variação física e normalmente eles convertem aquela variação em uma grandeza elétrica para posterior processamento ou envio desse sinal para uma outra unidade que realiza esse processamento. Eu trago aqui dois exemplos de sensores comumente utilizados. O primeiro é o sensor LDR, onde ele muda suas propriedades elétricas, mais especificamente sua resistência, à medida que ocorre incidência de luz sobre esse equipamento. Então, ele alterando essa resistência, o circuito que esteja acoplado com ele vai alterar suas características elétricas e assim a gente vai poder acompanhar a variação da luminosidade que incide sobre esse dispositivo. Um outro sensor que eu trago aqui também é o sensor de distância ultrassônico, muito comumente utilizado na plataforma Arduino, onde ele calcula a distância do objeto a partir de uma onda sonora que ele emite, captura, e a partir da diferença de tempo do envio e recepção dessa onda sonora, ele consegue determinar essa distância. Na segunda lâmina aqui, no tópico 2.2, a gente traz uma explicação do sensor piezoelétrico em si. A piezoeletricidade, de acordo com o texto, é um fenômeno no qual a eletricidade é gerada se o estresse mecânico é aplicado a um material. Logicamente, nem todos os materiais possuem características piezoelétricas. Então, em resumo, esse sensor ele converte a energia mecânica em energia elétrica. Para exemplificar essa fala, eu trouxe aqui um esquemático básico de um acelerômetro, que ele funciona a partir desse princípio da piezoeletricidade, onde temos uma massa e uma mola, e à medida que um corpo ele sofre um movimento, para ter movimento a gente precisa ter aceleração, e a aceleração é uma propriedade intrínseca dela, é a força. Então, quando esse corpo, que a gente quer saber a aceleração dele, ele está em movimento, essa massa vai sofrer alguma variação. Ele vai comprimir ou descomprimir esse sensor piezoelétrico. E à medida que ele sofre essa alteração, é gerada uma diferença de potencial nos seus terminais, que aí gera uma tensão e a gente pode mensurar essa aceleração indiretamente. Olá, eu me chamo Igor Silva e eu vou falar sobre o funcionamento do sensor piezoelétrico. O princípio de funcionamento desses tipos de sensores ele gira em torno dos cristais piezoelétricos. Esses cristais, por sua vez, quando são exercidos por uma pressão mecânica, eles vão gerar uma corrente elétrica. Ou seja, quando um sensor piezoelétrico sofre algum tipo de pressão, o cristal piezoelétrico que está contido nesse tipo de sensor
vai gerar a corrente elétrica e o sistema vai receber desse sensor um sinal elétrico e com isso vai identificar a pressão mecânica que ocorreu. Os cristais que são mais utilizados na fabricação desse tipo de sensores são os de titanato de zirconato de chumbo, ou conhecidos também como PZT, e de fluoreto de polivinilideno, que são os PVDF. Ambos esses cristais eles são obtidos através de sintetização industrial. O PZT ele apresenta um custo menor do que o PVDF e geralmente ele é produzido através do aquecimento de seus ingredientes em pó em determinados fornos industriais. O PVDF ele é popularmente encontrado em finas películas flexíveis, como é o do caso do sensor da imagem, que é feito de PVDF. Contém o cristal de PVDF em sua composição. Também é possível encontrar esses cristais piezoelétricos na natureza. Os tipos mais comuns que nós podemos encontrar são os cristais de quartzo e o de turmalina. O sinal elétrico, quando ele é gerado por sensores piezoelétricos, ele vai cair rapidamente após a primeira aplicação da força. Ou seja, eles não são adequados para medir uma força estática. Contudo, eles são excelentes em medir as forças de muito curta duração, tais como forças de impacto. Ou seja, os cristais, os sensores piezoelétricos, eles não conseguem medir a intensidade da pressão que está sendo exercida sobre eles, mas ele consegue identificar facilmente toda vez que são exercidas forças que possuam uma curta duração, como por exemplo, cada vez que uma pessoa passar por cima de um sensor, por exemplo. E aqui na imagem nós podemos observar o cristal de PZT, que é o outro tipo de cristal que é fabricado e que é utilizado na composição dos sensores piezoelétricos. Olá, meu nome é Eric Cândido e eu venho dar continuidade trazendo mais algumas aplicações diversas para os sensores piezoelétricos. Temos 3 casos aqui em específico que eu trouxe. Primeiro sendo voltado para automação e controle industrial, que tem mais como foco o controle de qualidade de produtos pela contagem de peças, quando se solta o produto numa esteira automática e ela detecta a quantidade de peças. Então, além disso, temos também o monitoramento das máquinas. Para o transporte e infraestrutura, temos uma aplicação mais direta, mais presente em nosso dia a dia, que é a contagem de veículos, o monitoramento de pontos. Por exemplo, um carro em um pedágio, que ao passar pelo pedágio, o carro ao passar por cima consegue detectar que teve um carro, um veículo passando e consegue quantificar quantos dele. E um caso mais específico, mais especial, digamos assim, que é o da medicina e cuidados com a saúde, que eu trouxe o monitoramento de frequência cardíaca e sensores de pressão arterial. Por que esse caso é tão interessante? Por causa que a frequência cardíaca, o batimento em si, quando ele é detectado, por exemplo, por um estetoscópio que o médico consegue ouvir, na ponta do estetoscópio temos o papel, no caso, feito pelo material piezoelétrico. E o impacto de cada batimento cardíaco, por mais fraco que seja, mas o material ele é extremamente sensível. Então, apesar de serem sinais fracos, ele consegue ainda detectar e apresenta uma resposta rápida a cada uma dessas batidas. O que é de extrema importância, porque como são várias batidas por segundo, então temos que ter a capacidade de ter uma resposta rápida, que o sensor apresente essa resposta rápida. Além, é claro, da durabilidade. Então, alguma das vantagens que eu trouxe é justamente a questão da alta sensibilidade. Então, sinais, por mais fracos que sejam, ainda conseguem aplicar uma força considerável que é detectável pelos sensores piezoelétricos.
Além, claro, da resposta rápida e da durabilidade. Estetoscópios que a gente vê a vida útil deles atravessando os anos. Porém, temos também as desvantagens, como, por exemplo, esses materiais necessitam ter uma força variável sendo aplicada. Então, aplicações puramente estáticas, 100% estáticas, não podem ser medidas, porque não vai ser detectado pelo sensor piezoelétrico. E, então a gente vê situações quase estáticas que conseguem ser captadas por este. Além de, claro, a sensibilidade à temperatura. Mas alguns ainda conseguem chegar a casas de 500 graus Celsius de sensibilidade. Olá, me chamo Marcos Lan e agora falarei sobre o tópico conclusão. Um dos principais pontos aprendidos mediante essa apresentação é sobre compreender os conceitos-chave em sensoriamento inteligente, pois é crucial entender o princípio de funcionamento dos sensores piezoelétricos, que geram carga elétrica em resposta à pressão mecânica, como também é importante conhecer os materiais, suas propriedades e as principais aplicações desses sensores, como a de contagem de eventos e também detecção de pressão. Outro fato é identificar e selecionar sensores e dispositivos apropriados para diferentes aplicações, pois selecionar o sensor adequado para cada aplicação envolve avaliar critérios como sensibilidade, faixa de medição e robustez. É fundamental comparar os sensores piezoelétricos com outros tipos, como os ópticos e ultrassônicos, para decidir qual é o mais apropriado para cada situação específica, como tráfego ou segurança. Como também desenvolver habilidades práticas na aquisição e transmissão de dados de sensores, pois desenvolver essas habilidades práticas inclui configurar sistemas de aquisição de dados para sensores piezoelétricos, utilizando amplificadores de carga e circuitos de condicionamento. Além disso, é essencial dominar as técnicas de transmissão de dados, como interfaces de comunicação e protocolos, para garantir a integridade e a precisão das informações coletadas. Outro fator também é adquirir o conhecimento básico em análise de dados aplicados ao sensoriamento inteligente. Essa análise nos sensores piezoelétricos é fundamental para filtrar ruídos e detectar picos, permitindo a identificação de eventos relevantes. Correlacionar esses dados com outras variáveis e sistemas é essencial para extrair informações significativas e apoiar a tomada de decisões em tempo real, melhorando a eficiência e a eficácia das aplicações. E aí, uma conclusão geral, se torna válido falar que integrar conhecimento teórico e prático sobre sensores piezoelétricos é essencial para as aplicações em diversos setores. Observando as tendências futuras no sensoriamento inteligente, podemos antecipar inovações significativas que melhorarão ainda mais a precisão e a funcionalidade desses sensores, abrindo novas possibilidades para seu uso. Bem, pessoal, e sobre as referências, foram essas que usamos nos slides. E aqui se encerra. Até mais.